Bom dia, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos aqui mais uma vez na presença de Deus, reunidos online, mas eu tenho certeza que o Senhor está junto de nós e vamos agora desfrutar deste momento do estudo da Palavra de Deus. Então, convide seus amigos, compartilhe o link aí, chame-os, chame a sua família, reúna todos, para que juntos possamos estar estudando a Palavra do Senhor, aprendendo a melhor maneira de viver o ensino e adorando ao Senhor. Neste momento vamos adorar o Senhor com um cântico espiritual, e aí vocês podem acompanhar juntos, cantando e adorando ao Senhor, e logo mais vamos dar prosseguimento à nossa lição de hoje. Adoremos ao Senhor. Com resplendor de um rei, de majestade e em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Declare quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Diga por gerações, por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Diga filho, Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e Leão, o Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus.
Glória a Deus, grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado. Só Ele é digno de honra, de glória e de adoração. Meus irmãos, nós vamos agora iniciar uma nova jornada de ensino, e nós selecionamos para este próximo trimestre os livros de Jó, Eclesiastes e Provérbios. São chamados livros de literatura sapiencial, né? E aí, nós vamos iniciar hoje o livro de Jó. Eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias em Jó, no capítulo 1. E nós vamos estar tendo como tema de hoje a vida de Jó, princípio e fim. Coloca aí na tela, por favor. E vamos dar enfoque nos capítulos 1, 2 e 42 hoje. O texto básico que vamos estudar hoje, está em Jó capítulo 1, 21, que eu convido os irmãos que abram e vamos ler todos juntos. Todos aí encontraram? Leamos assim. E disse, Jó disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou ler esse versículo novamente, que tem uma mensagem profunda. Aí você pode também marcar na sua Bíblia. E disse Jó: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Pai, neste momento estamos em Tua presença. Rogamos que o Teu Espírito Santo agora esteja sobre cada um dos irmãos que estão nos ouvindo. E esteja sobre mim também. Fala usando a nossa boca, para que os nossos irmãos acompanhando ouçam a Ti. Rogamos pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos. A vida de Jó, princípio e fim. Nós queremos alcançar esses 3 objetivos ao final dessa lição de hoje. Se você puder colocar em tela cheia, meu irmão, para quem possa acompanhar. O primeiro objetivo é compreender que muitas vezes o Senhor permite que seus servos enfrentem momentos difíceis, mas Ele nunca nos abandona. Que nós precisamos ter essa compreensão. Segundo, compreender que o sofrimento atinge tanto os bons quanto os maus, as pessoas boas e as pessoas ruins. Que nós tenhamos essa compreensão também. E por último, tendo essa compreensão, precisamos ser exemplo de fidelidade, de confiança e dedicação ao Senhor. Amém? Então, nós queremos, ao final, alcançar esses objetivos. Antes de realmente dar prosseguimento à lição de hoje, eu queria fazer contar uma pequena historinha. Conta-se que um homem estava galopando com seu cavalo de forma veloz numa estrada. Aí o velho fazendeiro viu aquela arrumação, né? E gritou para aquele senhor que estava galopando seu cavalo: ei, para onde você vai? O cavaleiro virou-se para trás e disse: não me pergunte, pergunte para o cavalo. Eu imagino que muitos de nós está semelhante a este homem, na garupa do cavalo, sem saber para onde ele está indo. Eu quero aqui fazer uma equação matemática bem simples, que podemos aplicar na nossa vida diária.
informação mais formação é igual a transformação. Gostaram? Vou repetir. Informação mais formação é igual a transformação. Essa equação matemática aritmética encaixa-se perfeitamente na EBD, né? Quando nós temos informação na Bíblia e o Senhor causa em nós a formação espiritual e, consequentemente, vai trazer em nós a transformação. Amém? Muito bem. Com essas iniciativas, nós podemos agora começar a lição de hoje. Há quem diga que a vida é uma aventura. Acreditam que tudo é acidental, inesperado, repleto de riscos, como está escrito lá no Aurélio, né? Aventura, é isso, né? É um conceito que consta no dicionário. Mas hoje nós vamos percorrer uma grande aventura, não dessas aventuras acidentais, levianas ou perigosas. Nós vamos percorrer a história de um homem chamado Jó, homem bravo, que no sentido mais etimológico da palavra, enfrentou aventuras que o tornaram fortes, corajoso e principalmente próximo de Deus. Só que no decorrer do texto bíblico, nós veremos que um homem reto, adorador, a quem Deus tocou por insistência de Satanás e viu sua vida mudar totalmente e para pior. E se perdêssemos tudo o que consideramos importante e precioso na nossa vida, nós continuaríamos adorando ao Senhor? Nós, no início dessa lição, do nosso encontro, nós cantamos: quão grande é meu Deus, cantarei, quão grande é meu Deus. E se nós perdêssemos tudo o que nós consideramos precioso, nós vamos continuar declarando que nosso Deus é grande? Como permanecer e enfrentar um momento como o que Jó passou e ainda continuar com esperança? Realmente é ou não é uma grande aventura? Com a história de Jó, hoje aprenderemos que não trocar a nossa adoração por bens materiais nos leva a um relacionamento mais profundo com Deus. Irmão, você está disposto a percorrer até essa aventura hoje? Sim? Então vamos lá. Quando começamos a peregrinar, não podemos olhar para trás. Siga em frente. Então convido os irmãos a estarem comigo nessa jornada que vamos iniciar agora. Solicito aos irmãos que abram suas Bíblias e permaneçam abertas no livro de Jó. E eu também oriento os irmãos que após a aula, que o tempo é curto, revejam o texto bíblico de Jó 1, 2 e 42. Vamos ler comigo o capítulo 1 até o versículo 5. Acompanhe comigo, por favor. Jó 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço.
era o homem mais rico do Oriente. Os seus filhos costumavam dar banquetes em suas casas, um de cada vez. Convidavam suas irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um dos seus filhos, pois pensava: talvez meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Uma vida na presença de Deus. Eu quero comentar esse texto, que realmente é um texto belíssimo. A caminhada cristã, a nossa vida, é feita de muitos desafios, né? Não é à toa que somos identificados de peregrinos, de forasteiros, né? Tem uma música do cantor cristão, quem não conhece vai ouvir um pouquinho, né? Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou. Quem foi embaixador lembra dessa música, né? Né, irmão Ero? Lá no meu tempo de menino, nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, né? Peregrino é aquele que faz longas jornadas em direção ao lugar santo, né? Como fazem os devotos de Maomé, né? Então, como bons peregrinos que somos, um dos primeiros desafios é nos preparar para os momentos bons ou ruins que porventura possamos passar durante a viagem. Pois quando começamos a peregrinar, não podemos olhar para trás, mas seguir em frente, né? Lá em Lucas, no capítulo 9, versículo 62, nos diz assim: Jesus falou: quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Portanto, a nossa vida é uma vida para viver na presença de Deus, é uma vida de desafios. Não é possível olhar para trás, mas não é um desafio impossível de ser cumprido, principalmente se nós seguirmos as orientações bíblicas deixadas por Deus. E esta história de Jó é um desses ensinamentos. Lembre-se que eu falei no início da nossa aula, né? Informação mais formação igual transformação. Está lembrado? Muito bem. O livro de Jó, para que os irmãos possam aprofundar o conhecimento, foi elaborado quase que em sua totalidade em estilo poético. Portanto, encontraremos neste livro como viver bem na presença de Deus em forma de poesia. A Bíblia nos ensina poetizando. Glória a Deus. Muito bem, uma das características que podemos aprender aqui em Jó, no capítulo 1, é que devemos ser pessoas tementes a Deus. No versículo 1 nos mostra isso, né? Jó era um homem justo, íntegro, temente a Deus. Ser temente a Deus, meus irmãos, não é reconhecê-lo como terrível ou ter medo de Deus. Deus não quer nos atrair pelo medo, e sim pela sua bondade, pelo seu amor. Temer a Deus, temer ao Senhor, reverenciá-lo é considerá-lo acima de qualquer coisa, principalmente adorá-lo. Mesmo sendo uma terra distante dos patriarcas da fé, como aconteceu com Abraão, com Isaac e Jacó, Jó não era uma patriarca, né? Mas Jó adorava ao Senhor
e reverenciava por quem ele é, e o considerava provedor de todos os seus bens. Se eu parasse a lição aqui, só aqui já teria valido a pena ouvir e ler a palavra do Senhor. Eu devo adorar o Senhor não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. E nós, quando confiamos no Senhor, Ele provê. Todos os dias eu oro ao Senhor: obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a provisão, nos dá aquilo que precisamos, né, para o nosso viver diário. Amém? Então eu quero destacar aqui essas características que era presente na vida de Jó e que também é um desafio para os irmãos. Jó era conhecido pelas suas características. Eu aqui destaquei 4 delas, que está escrito na Bíblia: integridade, correção, temor a Deus, desviar do mal. Acompanhe no versículo 1, né? Jó era um homem íntegro, correto, justo, temia a Deus, desviava-se do mal. Meus irmãos, quanto nós não carecemos hoje de homens e mulheres com essas características? Basta olhar para o meio político em nossa sociedade. Nosso país sofre tanto porque carece de pessoas, de homens, de mulheres íntegras, homens e mulheres justas, corretas, que temem a Deus e que desviam-se do mal. Jó, nós observamos o seu cuidado em desviar-se do mal, desviar-se das coisas que afastam de Deus. Jó não se apressava em fazer o mal como algumas pessoas fazem. Não vigiam seus lábios, falam o que querem e o que não podem. Jó sabia discernir o que era bom e o que era mal, e ainda, se isso não fosse suficiente, ele afastava-se daquilo que era mal, daquilo que traria injustiça, que não agradava a Deus. O Senhor referenciava por quem ele é, e o Senhor considerava provedor de todos os seus bens. O desvio das coisas que se afastam, que nos afastam de Deus, Jó não apressava os seus pés para fazer o mal, né? Outra característica que nos chama a atenção que Jó, né, que eu acabei de destacar aqui, todos os conheciam com essas suas características, né? Ele era reconhecido e empenhava-se tanto por ele como por seus filhos e pela sua família. Acompanhe-se no versículo 5, Jó fazia holocaustos em favor de cada um dos seus filhos. Era uma prática constante de Jó. Havia um homem chamado Jó. Havia um homem chamado Maria, Pedro, João. Como seria bom se nós ouvíssemos falar assim? Eu vou citar aqui, com licença da palavra, alguns dos irmãos, né? Havia na Igreja Batista Redonda um homem chamado Pedro. Havia no Francisco Marreiros uma mulher chamada Lúcia. Que bom que nossos nomes fossem reconhecidos pelas características que nós praticamos, pela integridade, pela correção, pelo temor ao Senhor, por desviar-se do mal.
Nós precisamos ser homens e mulheres, e por que não dizer jovens e adolescentes, cujos nossos nomes sejam reconhecidos por estarem prontos a encarar os desafios do dia a dia, a viver uma vida na presença de Deus. Jó estava próximo a enfrentar uma provação difícil, mas o seu comportamento e o seu relacionamento com Deus deram a ele garantia de que, mesmo que ele fosse levado pelo vale da sombra da morte, permaneceria firme, porque o Senhor estava com ele. Salmo 23, versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. Essa é uma verdade, esse é uma garantia que o relacionamento com Deus nos dá a garantia da vitória. Jó não sabia que estava prestes a passar por um momento difícil, né? E aí, a partir do versículo 6, se os irmãos acompanharem aqui no texto, vão perceber quanta confusão passou Jó, né? Eu quero destacar aqui também que os justos também sofrem. O problema do pecado não atingiu apenas os primeiros pecadores. O pecado, ele se instalou na terra por meio de Adão. Mesmo sendo perdoados por Deus, Adão e Eva continuaram sofrendo as consequências do pecado, e agora o problema não é mais somente deles. O problema do pecado se instalou em toda a humanidade e, infelizmente, alcançou cada um de nós. A nossa natureza humana é uma natureza pecaminosa, natureza sujeita a falhas, e nós estamos sujeitos a isso, né? E Jó, mesmo sendo um homem íntegro, mesmo sendo justo, mesmo sendo temente a Deus, sendo um homem reto, estava sujeito às artimanhas do mundo decaído. Conta que no livro de Jó, Deus e Satanás discutiam na esfera celestial. Acompanhe no versículo 6. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde vocês estão vindo? E Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Então o Senhor falou a Satanás: você observou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus, que desvia-se do mal. E Jó, com aquelas perguntas capciosas: será que Jó não tem razão de temer ao Senhor? Ele tem tudo. O Senhor colocou uma cerca em redor dele. Ele tem uma família, tem tudo, tem filhos. Tudo que ele toca é abençoado. Tem rebanhos. Eu estende a tua mão, fere tudo que ele tem, e com certeza ele vai amaldiçoar a tua face. Assim desafiou Satanás. É complicado, né? Deus permitiu que Jó fosse tocado por Satanás.
A prova que Deus é soberano em tudo, em todas as situações, meus irmãos, eu quero levá-los a Mateus capítulo 4, versículo 1. Se vocês, irmãos, observarem, a Bíblia diz lá em Mateus 4, 1, que o diabo levou, aliás, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado por Satanás. O Espírito Santo de Deus levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Oxe, não é estranho? Não, não é. Isso é prova que Deus é soberano em todas as situações. Se os irmãos observarem em 2 Crônicas, no capítulo 16 e versículo 9, a Bíblia declara: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que se dedicam totalmente o seu coração. O que pode parecer fraqueza ou perca pela parte de Deus, na verdade, meus irmãos, reafirma sua soberania e nada acontece sem a sua permissão. Não há consequências em nossa vida que não esteja longe da compreensão dos olhos do Senhor. Amém? Eu quero que os irmãos tenham essa compreensão perfeita. Deus é soberano. Ele tem o controle de tudo. Glória a Deus. Aí surge a pergunta: ora, se Deus é justo e amoroso, por que permite que um homem como Jó sofra tanto? Um homem íntegro, temente a Deus, faz tudo certo, adora, sacrifica, ora, homem, vou usar aquela expressão, homem perfeito. Por que Deus é tão injusto? Essa situação colocada nos dias de hoje, né? Podemos passar por situações e às vezes colocamos essa pergunta também em foco. Por que o Senhor permite tanto sofrimento? Meus irmãos, na maioria das vezes, nós não precisamos entender o porquê. Nós precisamos compreender o para quê. É a pergunta mais importante. Oh, por quê, meu Deus? Não faça assim a pergunta, faça assim. Para quê? Jó passou por todas essas aflições para que tivesse uma experiência mais profunda com o Senhor. Quer ver? Abra aí em Jó, no capítulo 42. E vamos ler o versículo 5. Jó 42, versículo 5. Leia comigo. Eu vou ler a partir do versículo 1, que é melhor, fica mais fácil de entender. Estão comigo? Jó 42. Então, Jó respondeu ao Senhor: eu sei que pode fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este que obscurece meu conselho sem o meu conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não podia saber. Tu disseste: agora escute, e eu falarei e vou te fazer perguntas e você me responderá. E o versículo que eu quero ler agora é esse aqui, ó. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. A Bíblia nos ensina, meus irmãos,
com essa declaração de Jó, aqui uma mudança significativa na vida de Jó, que era um homem, vamos chamar aqui, perfeito, né? Um homem íntegro, um homem reto, correto, temente a Deus, que desviava-se do mal. Qual é a declaração de Jó? Antes eu ouvia falar a teu respeito, ouvi dizer, e agora eu te vejo. Jó ouvia histórias que o fizeram acreditar em Deus. Agora é ele que vai contar as histórias que ele mesmo experimentou com o Senhor. E você já deve ter ouvido muitas histórias de muitas pessoas que tiveram um relacionamento com Deus, experiências de outras pessoas que podem nos levar ao crescimento. Mas experiências nos trazem histórias que nós podemos compartilhar com as outras pessoas. Essa lição de hoje, meus irmãos, está nos desafiando para que o nosso relacionamento com Deus não seja só um livro ou uma história contada pelos outros. Essa lição de hoje está nos desafiando a termos experiências pessoais e exclusivas com o Senhor. Como está a sua experiência com Cristo? Jó, com essa lição, aponta para Cristo. Lá em João, capítulo 16 e versículo 33, Jesus disse: neste mundo tereis aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Declarar que podemos perder todas as coisas, só não pode faltar uma coisa na nossa vida: a presença do Senhor. A história de Jó poderia ser sem sentido se terminasse antes do capítulo 42, que nós acabamos de ler. Mas de forma providencial não terminou. A nossa recompensa, ao final, será contemplar o Senhor com os nossos próprios olhos, seja nesta vida ou na vida celestial. O fato é que nós nascemos sem nada e morreremos sem levar nada. O que fica é o nosso legado. E o nosso legado, o legado de Jó, por exemplo, foi suportar as dores do mundo sem amaldiçoar a Deus. Seus bens, suas conquistas, seus relacionamentos são consequência de ser fiel e não esperar nada em troca. Não devemos adorar ao Senhor por causa das bênçãos, mas mesmo que Deus das bênçãos não nos possibilite mais nada, nós já alcançamos o suficiente, a salvação eterna. Glória a Deus. E agora, o que nos resta é colocar em prática o que nós aprendemos. A maior certeza que Deus está do nosso lado é que nós podemos enfrentar o pior de nossos inimigos, nós podemos enfrentar a maior das nossas angústias, a mais profunda das nossas necessidades, e que sairemos fortalecidos e teremos um relacionamento mais profundo com o Pai. Amém? Eu pergunto, é ou não é uma grande aventura esta
foi a vida de Jó. Com a diferença que das demais histórias que lemos de ficções, né? Em Jó encontramos um homem que reconhece a importância de ser temente a Deus, com a certeza de que, com Deus ao nosso lado, nós podemos enfrentar qualquer parada, né? Se nós tivermos Jesus Cristo ao nosso lado, a vitória é certa. Aliás, Ele já nos declarou isso. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores, se tivermos esse relacionamento profundo com Deus. Nós estamos dispostos a passar pela experiência que já passou? Ou melhor, estamos preparados com o coração desprendido das coisas deste mundo e conectados com Deus para encarar grandes desafios? Jó nos desafia a estarmos prontos para que, quando o dia mau chegar, possamos declarar e nos alegrar no Senhor. Que possamos mudar para melhor, que possamos mudar o patamar do nosso relacionamento com Deus. Intimidade com Deus gera confiança, gera perseverança. Quando a vida desaba, a confiança é mais importante do que a lógica. Quando somos atingidos pelo desastre, nossos anseios por respostas podem ofuscar as coisas. Mas a realidade é que nós não conseguimos explicar tudo e nós devemos manter a nossa confiança no Senhor. Amém? Ó Pai, obrigado pelas tuas palavras. Obrigado porque o Senhor nos deixou a tua palavra, que é rica, que é viva, que é eficaz e consegue penetrar em nossos corações. Pelo teu Espírito pedimos que o Senhor aplique esta palavra em nossos corações nesta manhã. Que possamos viver em retidão, que possamos estar dentro da tua vontade, que possamos ser homens e mulheres íntegros, tementes a Deus, que se desviam do mal e que fazem a tua vontade para a glória do teu nome. Rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Adoremos ao Senhor neste momento com a música e ao final vamos encerrar. Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não Deus em oração. Temos lutas e pesares, e na vida tentação.
que lição maravilhosa! Qual é a proposta de Deus para a minha vida? Reconhecer a soberania de Deus nos acontecimentos, tanto de ganhos como de perca. Eu resumiria a nossa aula de hoje em uma palavra: confiança. Confiança em Deus. E aí, eu quero fazer aqui um alerta. Muitas pessoas hoje têm deixado a fé de lado, voltando-se para o materialismo, que assume várias formas. As coisas materiais têm recebido um valor maior do que deveria ter, e Deus fica reduzido em importância, servindo apenas para alguns assuntos espirituais. E Mateus nos ensina: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E o final feliz, Jó, pela sua fidelidade, pela sua confiança, pela sua dedicação em busca de não pronunciar palavras ou atitudes que desagracem ao Senhor, foi um exemplo a ser seguido por nós cristãos hoje. A caminhada pode ser árdua, por desertos difíceis e cruéis, mas o Senhor sempre foi e sempre será o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero só finalizar Jó, capítulo 19 e versículo 25. Vocês podem também marcar na sua Bíblia, né? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Isto é confiança. Por isso precisamos colocar em prática em nossa vida, reconhecer a soberania de Deus em qualquer acontecimento de nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus seja louvado hoje e para sempre. Amém. E até o próximo encontro, com a graça de Deus.